no estúdio a oftalmologista, a doutora Naira Caldas. A gente vai conversar sobre a saúde dos nossos olhos, principalmente agora, nesse período de pandemia. Nós vamos mostrar para vocês também o perigo de usar o álcool A70, tá? Quando você deve lavar as mãos em casa. Não é para você usar em casa de jeito nenhum. E aí a gente vai mostrar o porquê. Também tem muita música ao vivo, direto de Garanhuns, e eu converso com o Leandro Gomes, ele que é lutador de MMA, tá a um passo do UFC, está em Los Angeles e vai conversar com a gente ao vivo. Então fica comigo, que o programa tá muito bacana e tá só começando. Olha só, gente, desde o início da pandemia, que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é para a gente higienizar as mãos com álcool em gel ou líquido A70. Mas a substância, ela é tóxica, inflamável e requer muitos cuidados. Confere aí na reportagem. Com os braços, pescoço e parte do rosto queimados, Eva agradece a Deus todos os dias por ainda estar viva. Isso porque no mês de abril, ela e a família estavam almoçando nesta cozinha quando o filho mais velho foi reforçar a chama da chapa com álcool. Em apenas segundos, Eva e o filho mais novo, Henrique, de 4 anos, estavam queimados. Quando ele encostou o álcool, o tamborzinho, o álcool sugou para dentro do tambor e cuspiu feito um dragão. Na minha imagem foi um dragão cuspindo em mim. Aí no que o fogo cuspiu, quem estava de frente era eu. Eu fiquei parecendo aquelas tochas que o povo de sítio fala, né? Que fica com os braços abertos. Pronto. Eu estava me sentindo uma tocha. Ela teve queimaduras de 2º e 3º grau e permanece com sequelas. O filho também teve queimaduras de 3º grau, mas as cicatrizes estão sumindo. As chamas foram tão fortes que destruiu parte da cozinha e a família precisou reformar o cômodo. E claro, a chapa jogaram no lixo. A chapa a gente jogou por conta que até no hospital, o meu menino de 4 anos... Assim que ele se acordou, no mesmo dia, olhou para o pai dele e disse: pai, o senhor jogou aquilo, jogue quando quer mais saber daquilo, não. Aí até para ele não ver a chapa, meu esposo, assim que chegou em casa, jogou logo. Os acidentes domésticos usando álcool em gel e álcool 70% têm sido frequentes. Isso porque as pessoas estão passando mais tempo em casa e a substância sempre está por perto dos moradores. Na semana passada, na cidade de Campinas, em São Paulo, um menino de 5 anos teve a córnea do olho queimada após um acidente com álcool em gel. Bento foi higienizar as mãos quando o produto saiu com muita pressão e foi direto para o rosto da criança. A mãe chegou a lavar o rosto do filho, mas o menino foi levado para um hospital da cidade, onde foi tratado. O garoto não terá sequelas. Mas esses acidentes podem causar danos irreparáveis e até causar a morte. Por isso, é importante evitar o uso do álcool dentro de casa. Usar álcool dentro de casa é desnecessário. Primeiro porque você tem outros recursos, você tem outros produtos que podem ser utilizados. Você tem o sabão, o detergente, né? Que é até mais barato, você vai economizar. Então, alguns relatos que a gente tem tido sobre acidentes domiciliares com o uso de álcool. Então, não se faz necessário, põe esse álcool distante de qualquer fonte de calor, qualquer fonte de fogo que tem ou de aquecimento, já que sabe que é um produto altamente inflamável. Então, dentro de casa, não é necessário utilizar álcool, que até uma atitude de segurança e também de economia para essa residência. Verdade, professor Marcelo, muito obrigada aí pela dica. E ó, gente, tanto a Eva quanto o filho dela e o menino de São Paulo, eles receberam atendimento rápido. Então, para você saber como você deve proceder caso aconteça algum acidente doméstico utilizando o álcool, a gente conversou com o Corpo de Bombeiros. Confere aí. A vítima, ela está com chamas no corpo dela, a primeira coisa é apagar essas chamas, que aí pode ser feito com água ou na hora da urgência mandar a vítima deitar no chão, cobrir com lençol, toalha, alguma coisa do tipo, mas tem que apagar o fogo. Após isso, o próximo procedimento em qualquer tipo de queimadura, para os primeiros socorros é água a temperatura ambiente, água corrente, temperatura ambiente. Então, queimou uma mão, um braço, uma perna, debaixo da torneira deixa a água correndo ou debaixo do chuveiro, se for maior a extensão. Lembrar de não colocar nenhum produto na região queimada. Não coloque pomada, não coloque
casca de banana, o pessoal tem vários tipos de crendice. Não coloque nada disso, só piora a situação. E dependendo da extensão da queimadura, o ideal é acionar de imediato o socorro e levar a vítima para um hospital, pois alguns cuidados a mais podem ser tomados. Detalhe, se tiver roupa pregada no local que houve a queimadura, não fazer a retirada da roupa, porque isso pode lesionar ainda mais o local. E outra coisa, tem gente que pensa que botar água gelada é bom. Não coloque água gelada. Temperaturas baixas também provocam queimaduras e aí você pode piorar o quadro. É a água corrente, a temperatura ambiente, o básico a se fazer. De imediato, o álcool em gel ele é irritante a mucosas, então tocou a mucosa, olho, boca, narina, coisa do tipo, o ideal de imediato é lavar o local com água corrente abundante. Então é colocar o olho debaixo da água abundantemente para retirar o produto, aliviar o processo de irritação. E, dependendo do grau da lesão, é interessante sim levar a um serviço de emergência médico para se avaliar a lesão que você tem aí. Muito bem, ainda falando em queimaduras, a Carolina Pinto, a nossa repórter, ela está ao vivo com uma dermatologista que vai falar para a gente como que é feito o tratamento das queimaduras com álcool. Coloca a Carol aqui na tela. Carol, muito boa tarde para você. A gente viu aí como é perigoso utilizar o álcool em gel em casa. Pode haver queimaduras sim. E aí, já que você está com a dermatologista, eu já peço para você perguntar para ela como que é feito esse tratamento. Oi, Marcela, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, né, que está assistindo o Cotidiano nessa segunda-feira. E olha, antes de falar sobre as queimaduras, sobre como tratar a pele, eu quero agradecer o elogio que você me fez quarta-feira. Quem estava assistindo viu, você elogiou meu cabelo, meu novo corte, só que a nossa comunicação não estava muito boa e eu não pude responder no momento. Então, muito obrigada, você é uma linda, viu? E agora, voltando a falar sobre queimaduras, a dermatologista Lívia Mota está aqui do lado da gente. Ela explicou que depende muito, né, o tratamento do grau da queimadura. Então, como é que pode ser feito esse tratamento, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Então, o tratamento vai depender muito do grau da temperatura da queimadura. Existem 3 graus de queimadura. Primeiro grau, que ela comete mais a parte mais externa da pele, que é a epiderme. Segundo grau, a gente já tem o acometimento de epiderme, que é a parte mais superficial, associada com a derme. E a terceiro grau, ela vem com acometimento da parte mais superficial, de toda a epiderme, da derme, do músculo, chegando até os ossos. Então, tem algumas características que a gente pode também classificar essa queimadura. Na de primeiro grau, você vai ter mais uma vermelhidão, vai ter dor, pode ter inchaço. Na de segundo grau, já vai ser frequente a presença de bolhas, inchaço, uma dor mais acentuada. Já no terceiro grau, você vai ter uma alteração da cor. A cor do local fica mais branco, fica mais escurecido, né, que é uma caracterização da necrose, que é a morte do tecido. E uma coisa importante é que o paciente não sente dor. Então, apesar de ser uma queimadura extremamente grave, o paciente não sente dor, porque há destruição das terminações nervosas livres. Nesse tipo de queimadura de terceiro grau, é obrigatório o uso, a ida para o hospital, para que possa ser feitos os cuidados apropriados. A gente estava mostrando antes na reportagem a história de Eva, que ela teve uma queimadura, parte do corpo. A senhora também viu algumas fotos. Pedi para a produção mostrar. Esse foi o corpo de Eva após, né, um acidente doméstico. O filho dela estava com um galão de álcool. E então aquilo explodiu, foi em cima dela e do filho mais novo. A senhora deu uma olhada rápida nas fotos. Eu sei que a senhora não pode avaliar por foto, mas nesse caso, tem condições da pele voltar ao normal? Como é que pode ser feito? Em alguns casos, não vai ter possibilidade da pele voltar ao normal. Quando as queimaduras são de terceiro grau, muitas vezes é necessário haver enxerto da pele e possivelmente não tem como voltar a ser como era antes. O tratamento ali teve também várias cicatrizes hipertróficas associadas com queloide. Então, ela teve queimaduras de segundo grau e de terceiro grau. Então, o tratamento é um tratamento bem delicado e possivelmente não tem como voltar a pele dela a ser o que era. Tá certo, doutora. Muito obrigada. E olha, a Marcela lá no estúdio tem uma perguntinha para a senhora. Pode perguntar, Marcela. Eu sou super curiosa e eu acho que, assim como eu, muita gente também está passando por esse problema. A gente está na rua, a gente tem que usar o álcool em gel, mas a minha mão, ela fica despelando. E aí eu queria que você perguntasse, por favor, para a doutora Lívia, se isso pode dar dermatite de contato e o que a gente pode fazer após passar o álcool para não ficar com as mãos irritadas.